Olá, meus amores. Nós vamos começar agora a nossa aula de arte, né? Nós vamos finalizar o nosso assunto. Junto com a atividade que vai ficar proposta no livro, eu vou enviar o Google Forms para vocês. Então, vamos aqui para o nosso livro. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre coreografia, certo? A coreografia é uma sequência de passos de dança para serem executados por uma pessoa só ou por um grupo de pessoas. Em uma coreografia, podem existir momentos em que todos os dançarinos fazem o mesmo movimento, de maneira sincronizada. Isto é, juntos e ao mesmo tempo. Porém, pode existir alguns momentos em que cada dançarino faz um tipo de movimento, né? Mas esses movimentos são diferentes. Então, uma coreografia, ela não precisa, de fato, todos os dançarinos estarem fazendo o mesmo movimento. Nem precisa de uma turma também. Uma pessoa só pode estar executando uma coreografia, inclusive em determinados momentos quando ela estiver parada. Aqui nós temos a seção com a lupa na mão, certo? E aí você vai adaptar para fazer em casa com os seus familiares, né? Então, nós sabemos que existe um tipo de dança na água que é chamado nado sincronizado, que ele é um esporte, certo? Que é disputado nas Olimpíadas e tudo. Então, aqui você pede para que você pesquise e assista com o professor, mas você pode pesquisar na sua casa. Aí aqui nós temos a RA, que eu vou propor que vocês assistam. E aqui nós vamos estar falando sobre o tema Dançando na Chuva. Cantando na Chuva é o nome de um filme musical de 1952. Então, leia a seguir uma resenha desse filme. Então, vários espectadores se incomodam em ver um filme em que as pessoas, em questão de minutos, começam a cantar e a dançar sem nenhuma razão. E por isso é importante que haja uma preparação do público por meio da divulgação do filme e do próprio desenrolar temático das cenas. Logo que Cantando na Chuva faz profundamente bem, desde seu título sugestivo até o conteúdo romântico e artístico de sua história. Então, se vocês não conhecem esse filme, eu vou falar aqui um pouco para vocês, né? A resenha parte de Don Lankwood, né, e Lina Lamont, dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. Então, quando eu falo aqui, cinema mudo, você já sabe que é algo bem antigo, mas que nem por isso deixou de ser muito famoso. Mais uma novidade no mundo do cinema chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. O cinema falado, era mudo, passou a ser falado, que logo se torna a nova moda entre os espectadores. Então, as pessoas passaram a ficar muito curiosas com essa questão do cinema falado, porque até então o cinema era mudo. Então, vocês já devem ter visto alguns filmes, né, nesse esquema de cinema mudo. Quando os produtores e diretores da época decidem produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam, entretanto, superar as dificuldades do novo método de se fazer cinema. Então, até então, eles estavam acostumados a fazer o cinema mudo e, de repente, começar a produzir um filme falado, né? Então, foi um grande desafio. Aí aqui a gente tem a sessão mão na massa, né, em grupos, não, você vai fazer sozinho. Aqui nós temos, para finalizar o capítulo, sempre a página, né, se você sabe, pinta azul, se tem dúvida, pinta laranja, e se não sabe, pinta de vermelho. Então aqui, só para a gente rever aqui um pouco, porque vocês vão realizar o Google Forms sobre todo esse capítulo. Aqui falava um pouco sobre a dança das chuvas, né? O ritual que celebra a chegada da dança das chuvas, que para eles não é só uma dança, que faz parte de um ritual, que tem toda uma história, certo? Para conhecer a dança da chuva. Nos outros capítulos também você volta um pouco, dá uma lida, né? Se aprofunda mais um pouco, porque você vai precisar
tanto desse capítulo como do capítulo anterior, para poder você fazer o seu Google Forms, que vai obter a sua nota de arte. Então aqui você volta, lê um pouco sobre o que está falando aqui. Se tiver dúvida, lê novamente, vê os assuntos que estão lá na última página, na página 238. Então, se você lá viu que ficou em dúvida sobre coreografia, você volta aqui e lê novamente. Eu peço a atenção de vocês quando vocês forem realizar o Forms, porque às vezes eu vou ver as notas e são 10 questões e de repente tem crianças que têm acertado 1, 2 questões. E isso não é interessante, porque você sabe que de acordo com o número de questões que você acerta, que é a nota que você vai receber. Então você precisa, ao ir realizar, ter lido o material, estar com o material ali próximo, tirar dúvidas, para em seguida você fazer. Não é só fazer o Forms, você precisa de boas notas, porque afinal você precisa ter uma média, senão você vai ficar de recuperação e ninguém quer estudar o janeiro, né? Então vamos realizar esse Google Forms com bastante atenção. Então até a nossa próxima aula.